Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum, nós abrimos também a semana da festa das festividades da nossa padroeira Santa Rosa de Lima. Então, essa semana será uma semana especial. De segunda a sábado, nós iremos refletir a palavra, como de costume, mas também iremos refletir um pouco sobre a vida de Santa Rosa. Leremos alguns trechos sobre a vida de Santa Rosa. Tá bom? Durante essa semana, já que no domingo é dia de Santa Rosa de Lima, padroeira desta comunidade. O evangelho que nos é proposto hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos do 16 ao 22, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. É interessante que muitas vezes a pessoa ela pode cumprir tudo aquilo que uma religião solicita, manda ou pede. Mas pode fazer isso no intuito externo, ou seja, a pessoa faz na camada superficial, não provém do coração. Eu posso cumprir preceitos, mas pode ser que ele seja algo externo, não algo interior. O jovem de hoje nos apresenta isso. Lógico que aqui é uma visão simplista, nós não vamos aprofundar no texto. Pode ser até que nós estejamos julgando o jovem, mas o que ele aparentemente apresenta, tá? Isso não quer dizer que ele fosse uma pessoa que só vivesse prática externa, não é isso? Mas aqui eu estou dando um exemplo de uma interpretação. Se esse jovem realmente vivia uma religião exterior, ou seja, que não provinha do coração, ela não era algo perfeito. E aqui entra a questão de Jesus. Se queres ser perfeito, o que é viver uma religião de maneira perfeita? Ela tem que provir do coração. Se ela não provier do coração, se ela não vier do coração, ela acaba se tornando uma prática exterior somente. Quando a religião ela vem do coração, ou seja, a raiz, a fonte da vivência dela provém de uma fé e do coração, a pessoa busca viver a sua fé, a sua religião de maneira real, de maneira viva, de maneira permanente. O que faltava a esse jovem? Se desapegar das coisas do mundo, dos bens do mundo. O resto ele já fazia, ele cumpria os mandamentos, ele buscava viver os mandamentos. Por isso que é algo muito complicado você falar que a prática do rapaz era exterior. Eu estou usando ele como um exemplo de algo que poderia ser, não estou dizendo que ele fosse. Observar que ele ainda estava apegado aos bens do mundo. E isso o impedia de viver a religião de maneira perfeita. E qual seria essa maneira? O amor ao próximo. Se desapegar das coisas deste mundo e viver em função dos outros, é aquilo que pede Jesus. Lógico, isso não quer dizer que eu vou ter que largar o meu trabalho, eu vou ter que largar a minha vida para viver completamente o Evangelho. Nem todos são chamados a isso. A vocação religiosa, a pessoa dá esse passo, ela abandona tudo e vai seguir Jesus e viver exclusivamente para isso. Por isso que o padre recebe uma ajuda de custo para se manter, além do fato da paróquia mantê-lo. Alimentação, põe um carro à disposição dele, dá moradia, plano de saúde, essas coisas a comunidade oferece para o sacerdote. Fora isso, ele recebe aquilo que a igreja chama de côngrua, que, trocando em miúdos, seria um tipo de um salário, uma ajuda de custo para ele. Tá? Mas ele vive exclusivamente para a comunidade, assim como um religioso consagrado, uma freira, um frei. Ok? Todos não são chamados a viver dessa forma.
Outros são chamados à vivência do matrimônio, outros são chamados à vivência de uma maneira solteira, né? Como leigos. Outros são chamados a serem consagrados, numa união de matrimônio ou até mesmo de maneira solteira, de ficar solteiro. Portanto, todos são chamados a viver o Evangelho. E todos são chamados a viver o amor no Evangelho. Isso é viver de maneira perfeita o Evangelho. Isso é viver de maneira perfeita a lei. Então, o recado que fica para nós é tomarmos cuidado, porque nós muitas vezes podemos viver uma religião exterior, se nós não colocarmos o nosso coração nisso. Vivermos uma religião somente de práticas, de preceitos, de normas, de dogmas, e não viver a religião dentro do coração, que é justamente amar o próximo. Se eu vivo tudo aquilo de maneira exterior e não amo o próximo, eu não estou vivendo a minha religião. Eu não estou sendo perfeito, como Jesus pede. E por falar na vivência da perfeição, nossa padroeira nos dá um exemplo grande disso, né? Santa Rosa de Lima. Porque ela desde pequena teve grande tendência para a oração e a meditação. Procurava ver na beleza das coisas criadas os reflexos da sabedoria e da bondade de Deus. E bem cedo ela deu mostras de ser uma alma predestinada. Tornou-se grande devota de Nossa Senhora. A cada instante recorria à proteção certa da Santa Virgem Mãe de Deus, a Senhora do Rosário. Apesar da família ter bons recursos econômicos, o pai necessitava trabalhar, inclusive prestando serviços ao vice-rei, a fim de manter sua posição econômica e social. Devido ao insucesso ocorrido numa empresa de mineração em que Gaspar de Flores, pai de Santa Rosa de Lima, estava empenhado, sua situação financeira comprometeu-se a tal ponto que a família ficou pobre, chegando à beira da miséria. Por isso, Rosa de Santa Maria cresceu na pobreza e ainda na adolescência teve que trabalhar duramente para ajudar a sua família. Ela trabalhou como doméstica e, além disso, durante o dia, trabalhava no campo como lavradora e até altas horas da noite costurava, bordava, fazia rendas e brocados para assim poder ajudar no sustento da casa. Rosa nunca deixava de fazer suas orações por causa dos trabalhos que tinha que exercer. Ainda encontrava tempo para visitar frequentemente os pobres e enfermos. É por isso mesmo que dela se afirma ser alegre e ter sabido executar a harpa de forma graciosa e ainda cantar belas canções com uma voz doce e melodiosa. Viver nessa graça e participar antecipadamente de alguma parte do gozo eterno é viver já na terra a incorruptibilidade que somente encontramos no céu. Não fica difícil percebermos o porquê que o pecado tenta, mas aquele que está em estado de graça, pois é justamente aquele que o demônio não consegue corromper e que vê desdenhar perfeitamente suas insídias. E, portanto, nossa padroeira viveu essa religião perfeita através da sua atitude, de visitar os pobres, de visitar os doentes. Por isso, ela se torna um grande exemplo para nós. Que Santa Rosa de Lima interceda a Deus por nós. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.